Irmãos e irmãs, esse primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho de hoje nos traz a imagem de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho tem como um pano de fundo esse lugar, o deserto. O deserto que, na tradição judaica, é o lugar da provação, porque foi ali que o povo de Deus, fugindo do Egito, também foi provado, foi purificado. E Jesus Cristo aqui no deserto, ele não tem pecados para ser purificado, mas é justamente aqui que Jesus Cristo reafirma a sua adesão, a sua fidelidade e obediência ao Pai. Nesse sentido, primeira leitura do livro do Deuteronômio, nós temos uma profissão de fé do povo judeu, que reconhece a sua ação de infidelidade a Deus. Por isso, Moisés fala ao povo: quando forem colocar a oferta no templo, entregar ao sacerdote e ele depositar diante do altar, vocês dirão o seguinte: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro, como escravo. É essa a condição que o pecado traz para todos nós, a escravidão. Não adianta pensarmos que não somos escravos, que nós somos pessoas livres, porque não somos. Nós somos escravos desses pecados que nós produzimos na nossa vida. Independente de que natureza seja o pecado, mas nós somos escravos. E aquilo que nós estamos em vista de celebrar, quando chegar a festa da ressurreição, é justamente isso, a libertação. Lá no Sábado Santo nós vamos escutar a leitura do livro do Êxodo, quando o povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, ali se dá a libertação. Deus conduz o seu povo, aquilo que nos diz o refrão e todo o salmo de hoje: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Mas lá no meio do salmo diz: haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. A imagem de um Deus que conduz, de um Deus que protege, de um Deus que não nos deixa caminhar perdidos e confundidos. O tempo da Quaresma é justamente para que nós possamos olhar tudo isso que está à nossa volta, o lugar onde nós estamos. Talvez alguém esteja atravessando algum deserto, a nossa condição de pecadores, a existência e a presença, a permanência de Deus na nossa vida, a libertação por meio de Jesus Cristo e a necessidade de cada um de nós de aderirmos ao projeto do Senhor. É um caminho exigente, um caminho difícil, mas nós sabemos qual é a natureza do caminho que Jesus Cristo nos propõe. A natureza desse caminho é um caminho de libertação, é um caminho de salvação. Mas nós precisamos trabalhar em prol disso. A salvação é uma graça de Deus. É Deus quem concede a salvação, mas nós precisamos trabalhar para conquistá-la, fazendo assim um ato também de renúncia dos nossos pecados, para aderirmos mais plenamente ao projeto libertador de Jesus Cristo. A imagem das 3 tentações que Jesus Cristo sofre traz 3 coisas que muitas vezes têm cercado a nossa vida humana. Qual foi a primeira tentação que o diabo fez a Jesus? Quem lembra? Comida. Comer é um prazer, é um dos prazeres que nós temos na vida. Para quem gosta aí de doce, para quem gosta de coisa salgada, quem gosta de um churrasco, não tem nada melhor do que nós comermos o que nós gostamos, não é verdade? Isso para dizer para nós mesmos que precisamos lidar com a dimensão do prazer na nossa vida, que muitas vezes tem nos regido. O prazer de comprar, de gastar, o prazer de comer, de beber demasiadamente, o prazer de uma vida sexual desenfreada, desordenada e assim por diante. Fazer morrer em nós aquele instinto que nos faz ser apenas uma mera criatura e que sufoca a condição divina na nossa vida. Todos nós somos portadores da filiação
divina na nossa vida. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, mas essa condição de pecadores sufoca, e muito mais ainda quando nós consentimos, quando nós provocamos. E é lastimável quando nós escutamos as pessoas dizerem os pecados do dia a dia. Por mais que seja uma fala inocente, ingênua, não pode ser proferida. Isso consente o pecado. Nós não podemos fazer com que o pecado seja algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e precisamos lutar contra isso. Depois, nós escutamos a segunda tentação. Qual era a segunda tentação? Poder. Eu te darei todo este poder e toda a sua glória. Irmãos e irmãs, nós temos que considerar uma verdade na nossa vida. Todo o poder e toda a glória que esse mundo oferece é passageiro. Tudo aquilo que nós nos apegamos, até a nossa vida, é passageira. Agora, nós precisamos justamente trabalhar a consciência em relação a isso. O que é permanente? A vida eterna. A vida que nós ainda não alcançamos. Por isso caminhamos no seguimento a Jesus Cristo. Por isso as nossas penitências, jejuns, mortificações. Por isso a necessidade de renunciar ao pecado, para que assim nós possamos estar libertos, abertos para o poder e a salvação de Deus. E quem se confia no poder desse mundo, no status, está perdido. É aí onde nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber que não somos nada. Não somos nada. Na vida da nossa província, nós temos um costume, que às vezes eu comento na minha família, o pessoal acha estranho, mas é o seguinte, lá no seminário Regina Minorum, alguns aqui talvez conheçam, nós temos o cemitério dos frades, onde os freis e as irmãs Clarissas são enterrados. Dá ali uns 7, 8 anos que o frei ou a irmã estão enterrados, nós vamos lá, abrimos a sepultura para fazer a exumação, limpar os ossos e colocar os ossos na capela mortuária, para dar lugar para os próximos que vão vir, E é justamente essa cena que muitas vezes choca. O que nós encontramos ali? Ossos. Mais nada. E aí nós não podemos nos apegar a essa vida. Nós precisamos trabalhar a dimensão da humildade, da pequenez, aquilo que São Francisco traduz muito sem dizer uma única palavra. São Francisco, pelo seu modo de ser, de existir, traduziu isso, se fez pequeno, humilde, pobre. Ele se autodefine como um pobre, um vermezinho, um opróbrio. E nós somos tudo isso. Agora, é muito difícil lidar com pessoas com grande ar de superioridade, aonde a sua vaidade está aflorada, aonde acha que é maior do que todo mundo, se acha no direito de pisar, de maltratar. Isso não cabe para alguém que professa a fé em Jesus Cristo. Lá no livro, na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, tem um hino cristológico que São Paulo escreve, que é muito bonito e perfeito para que nós possamos entender aquilo que Jesus Cristo está nos ensinando. Existindo em condição divina, abnegou-se de si mesmo, rebaixou-se de si mesmo e obedeceu a Deus. É a abnegação de Jesus Cristo, assumindo a nossa condição humana, para que nós tenhamos esperança. Estamos celebrando esse ano o Jubileu da Esperança, a esperança na vida eterna, naquilo que é permanente, não naquilo que acaba. A terceira tentação que o diabo faz a Jesus é tentar a Deus. Olha só, que audácia. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, Ele vai te proteger, Ele vai te segurar. Nós vivemos uma sociedade onde a importância e o espaço de Deus tem perdido cada vez mais o seu lugar. Parece que professar a fé em Deus, fazer parte de alguma igreja, se tornou algo apenas de uma escolha, de uma característica pessoal. Por isso as pessoas pulam tanto de igreja em igreja. Eu não gosto dessa, vou naquela.
nós vemos isso, né? Quantas igrejas protestantes são criadas, quantos irmãos e irmãs, eu não gosto desse padre, vou na outra, e vou pulando até achar um padre que eu gosto. Então, não entendeu o sentido de ser igreja, não entendeu o sentido de edificar a comunidade, de ajudar a conduzir o rebanho do Senhor, de se colocar dentro de um espírito de comunidade que se permite ser guiado, sem olhar os defeitos das pessoas, mas simplesmente pelo fato de ser membro do corpo místico de Cristo. E aqui nós precisamos trabalhar isso em nós, nas nossas famílias. Nós vemos muito como os mais velhos continuam mantendo as suas tradições religiosas, os seus costumes junto da comunidade, mas muitas vezes os mais novos vão começando a se distanciar das pequenas às grandes coisas, seja o simples fato de pedir uma bênção para o pai, para a mãe, para o avô, a avó, até o fato de também fazer parte da comunidade. Uma vez eu estava em outra paróquia, numa outra cidade, e aí eu encontrei um jovem que já estava ali com seus 20 e poucos anos. E alguns anos antes ele tinha sido coroinha, talvez estava como elas aqui, né, o nosso coroinha ali nessa idade, e caminhou com a comunidade muito tempo. Depois ele deixou o grupo, né, e eu acompanhei ele pelas redes sociais, e um dia eu encontrei ele numa missa de quarta-feira de cinzas, por sinal, né? E aí, né, eu falei, você sumiu da igreja? Eu já vim muito tempo, né? Para que você veio hoje então? Cadê o espaço, o lugar, a primazia de Deus na nossa vida? Se nós não colocamos Deus em primeiro lugar, em primeira ordem na nossa vida, todas as outras escolhas tendem a desandar. Então, que nós possamos, entrando nesse deserto da quaresma, fazer como Jesus, aderir a Deus, fazer a nossa opção fundamental por Deus. A opção fundamental é aquela que vai nos guiar pela vida toda. Independente de onde nós estivermos, independente das outras escolhas que nós fizermos, mas é Deus quem vai guiar todas as outras coisas na nossa vida. É Deus quem vai guiar os nossos passos. Então, irmãos e irmãs, que esse tempo da quaresma seja um tempo frutuoso para intensificarmos a nossa resposta, para que nós possamos nos ver no lugar onde nós estamos, para pensarmos na travessia desse deserto como um lugar de encontro com Deus. Nele nós temos que encontrar a Deus, porque se nós não encontrarmos Deus no deserto, então talvez nós vamos perecer. Com Deus, atravessando esse deserto, nós vamos chegar às festas da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.